Fala galera, tudo bom? Gente, esse vídeo aqui tem como objetivo te mostrar um pouco sobre a ideia do escrever com álgebra, como fazer isso, tá? A ideia é o seguinte, suponha que eu queira expressar a ideia do triplo, então vamos lá. Então eu quero expressar a ideia do triplo de um número. Bom, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar que o triplo é 3 vezes. Concordam comigo? E o triplo de um número? Bom, esse de um número, como eu disse no vídeo passado, eu vou representar esse número como uma letra. Porque é um número que eu não sei qual é ele. Então, 3n seria a forma algébrica de escrever o triplo de um número. Beleza? Agora eu vou fazer um outro exemplo para você. Suponho que eu quero a metade de um número. Como é que eu vou pensar? A metade é a ideia de dividir por 2. E um número, bom, posso chamar da letra que eu quiser. Ali eu chamei de n, de número. Mas poderia chamar, por exemplo, se eu gosto de A. Então eu preciso pegar esse número e dividir por 2. Tem duas maneiras de escrever isso. Eu posso escrever como sendo A dividido por 2 ou A dividido por 2. Os dois representam a mesma ideia. Bem como no português existe mais de uma forma de se dizer algo, na matemática também. Vou fazer um último exemplo para você. Esse exemplo aqui é um pouco mais complexo. Mas vamos lá. Qual a ideia? Ele fala a metade de um número. Conforme a gente acabou de ver, a metade de um número a gente pode escrever como A sobre 2. Somado, bom, o que eu devo fazer para somar? Para somar, basta eu colocar o sinal de mais, certo? Somado com um outro número. Bom, um outro número também desconhecido, porque senão ele teria que dizer, eu vou ter que usar uma outra letra. Então, por exemplo, N. Então, escrevendo só mais juntinho para você entender, seria A dividido por 2 mais N. Consegue entender o que nós estamos fazendo? Então, isso é a metade de um número somado com outro número. Beleza, gente? Tranquilo? Entendeu a ideia? Bom, do mesmo jeito que a gente pode fazer nesse sentido, a gente pode fazer no outro sentido. Como assim? Suponha que eu tenha ali escrito 2 vezes n. E eu posso perguntar para você o que está escrito aqui em português. Bom, aqui está escrito o dobro de um número. Professor, se eu quisesse falar, está escrito um número multiplicado por 2, ou 2 multiplicado por um número, poderia? Claro, conforme eu disse no passado, agora há pouco, eu sempre posso falar de mais de uma maneira. Como, por exemplo, aqui, suponho que eu tenho u sobre 3. Como eu poderia ler isso? A terça parte de um número ou um número dividido por 3. Concorda? Agora, o único erro que você não poderia cometer aqui, a terça parte, um número dividido por 3, seriam certos. O que você não pode fazer, que daria problema, por exemplo, é ao contrário. Um número dividido por 3 é isso. Mas se eu tenho isso, o que eu tenho aqui? 3 dividido por um número. Beleza? Então, isso é escrever com álgebra. Valeu, gente. Obrigado.